E se uma mentira fosse capaz de mudar o rumo da história de Portugal? Pois bem, é muito provável que isso possa ter acontecido. Bem sei que pensas que a história serve para estudar o passado. A realidade é que a história serve para muito mais do que isso. Serve para que saibamos olhar para tudo aquilo que hoje existe e perceber por que razão existe, de onde veio e para que serve. Tudo, mas tudo mesmo, tem uma história. Até tu e eu temos. E dela podemos tirar muitas lições que nos podem ajudar a sermos melhores pessoas e a tentarmos perceber as coisas que nos vão acontecendo. Mas não penses que a história só dá boas lições. Por vezes, dá-nos lições bastante estranhas e é um belo armazém de péssimos exemplos. A história pode ensinar-nos, por exemplo, que uma pequena mentira pode ter enormes consequências. Vou contar-te um desses exemplos. Quando o rei Dom Fernando morreu, não deixou herdeiro varão, ou seja, um rapaz. E isso é quase sempre um problema. De acordo com a tradição, um rei tem sempre de ter filhos rapazes, porque senão, quando morrer, vai de certeza haver conflitos entre os novos pretendentes ao trono e atirar-se o reino para uma guerra que poderia e deveria ser evitada. E isso aconteceu muitas vezes em quase todos os países. Na verdade, Dom Fernando até tinha tido filhos, mas tinham morrido muito novos, Dom Pedro e Dom Afonso. Sobrava apenas a sua filha Dona Beatriz, ou Dona Brites, como se dizia na altura. Acontece que Dom Fernando tinha passado grande parte da sua vida a tentar ser ele o rei de Castela, sem sucesso. Gastou fortunas em guerras, as guerras fernandinas, para quase nada. Acabou por fazer a paz, casando a sua filha Dona Beatriz com o rei de Castela, Dom Juan, através do Tratado de Salvaterra de Magos. Talvez pensasse que desse modo, pelo menos o seu neto viria a ser finalmente rei de Castela e de Portugal. Acontece que quando Dom Fernando faleceu em 1383, parece que morreu de tuberculose, Dom Juan, o rei de Castela, achou que deveria ser ele o rei de Portugal, por ser genro do rei falecido, e porque o tratado permitia que, neste caso, o rei de Castela se pudesse chamar rei de Portugal. Mas as coisas não lhe correram bem. Depois de passar anos a lutar contra os castelhanos, os portugueses não queriam sequer ouvir falar da possibilidade do reino ficar ligado a Castela, ou poder mesmo perder a independência. Então, um grupo de nobres portugueses, liderado por um meio-irmão de Dom Fernando, Dom João, mestre de Avis, preparou um golpe contra a influência de nobres castelhanos em Portugal. Um dos mais poderosos era o conde João Fernandes Andeiro, um nobre galego muito próximo da rainha-mãe Leonor Teles, a viúva de Dom Fernando. Pois bem, esse grupo de nobres portugueses decidiu assassinar o conde Andeiro para provar que não estavam dispostos a entregar o reino aos castelhanos. Conta o escritor Fernão Lopes que os revoltosos deram ordens a um tal Álvaro Paes para que fosse a cavalo pelas ruas de Lisboa a gritar que os castelhanos estavam a tentar matar o mestre de Avis. Ao ouvir isto, o povo alvoroçou-se, pegou em todas as armas que encontrou e foi a correr para o Paço Real para salvar Dom João. Quando lá chegou, em fúria, o próprio Dom João saiu à janela e acalmou a população. A verdade é que lá dentro, aquilo que realmente tinha acontecido tinha sido o contrário. O mestre de Avis e os seus companheiros é que tinham acabado de assassinar o conde Andeiro à frente da rainha Dona Leonor. Ou seja, foi tudo uma mentira, bem elaborada para levar o povo a apoiar os revoltosos. Sem o apoio do povo, nunca a revolução, que veio a acontecer, teria tido o sucesso que acabou por ter. Dom João, mestre de Avis, foi mesmo aclamado nas ruas como o candidato favorito dos lisboetas. Um apoio enorme, criado por um boato. Uma mentira combinada que nada teve a ver com a verdade. Se fosse hoje, tínhamos um bom nome para isto. Fake news.